Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo aqui o nosso estudo do Mahaprajna Paramita Shastra, comentário do Nagarjuna sobre o grande sutra da Prajna Paramita, o Prajna Paramita em 100.000 versos. Então, para a gente fazer uma conexão com a Prajna Paramita, a gente vai fazer uma leitura agora do Sutra do Coração. É o coração da Prajna Paramita, a essência da Prajna Paramita. A essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim ouvi. Certa vez o Bhagavata estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao bodhisattva Avalokiteshvara como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente. Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente, devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira que não há nem sofrimento, nem origem de sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o bodhisattva saiu de seu samadhi e felicitou o bodhisattva. Depois o Bhagavata saiu de seu samadhi e felicitou o bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bhagavata assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Esse é um texto muito sintético, né? A gente vê, ele é o resumo de um trecho de um sutra de 100.000 versos. Ele reúne a essência de todo esse ensinamento.
Então, especialmente, a gente está vendo do comentário do Nagarjuna a parte da Prajna Paramita que fala sobre os 37 auxiliares da liberação. A gente viu já sobre as 6 paramitas, a gente estudou isso já, e agora a gente está vendo os 36 auxiliares da iluminação. E nós observamos que como que a gente insere esses auxiliares, eles são processos mentais que nos ajudam no nosso caminho em direção ao despertar. Então, a gente viu já sobre esses auxiliares um momento onde eles estão mais presentes, referenciando eles com o caminho da iluminação, dentro do caminho da iluminação, o caminho do Bodhisattva, especialmente, né? Nós já vimos que o caminho do Bodhisattva começa quando a gente, pela primeira vez, gera dentro de nós, nosso coração, o sentimento, o pensamento chamado mente do despertar, a bodhicitta, né? O pensamento de que nós desejamos que todos os seres sejam libertos do sofrimento e possam alcançar o estado do Buda. Esse pensamento, a essência desse pensamento, é a puramente liberta do Buda. Por isso que ele é chamado de pensamento do despertar, bodhicitta. Chitta, pensamento, bodhi, despertar. Então, no momento que a gente gera a bodhicitta pela primeira vez, a gente entra no caminho do Bodhisattva e a gente sai do caminho do Bodhisattva na hora que a gente alcança o estado de Buda. Ele caminho do Bodhisattva nos leva do momento que nós entramos no caminho, do jeito que nós somos, exatamente como nós estamos agora ou até há um tempo atrás, até o momento que nós alcançamos o estado de Buda. Então, é o caminho onde nós estamos. Esse caminho ele é dividido didaticamente em 5 caminhos, né? O primeiro deles que a gente já estudou, o caminho da acumulação. Acumulação de quê? Acumulação de mérito e de sabedoria. Nós vimos dos auxiliares da iluminação quais que estão presentes nesse caminho da iluminação. As 4 fixações da atenção no começo do caminho da acumulação. Depois a gente viu os 4 esforços corretos, eu não vou repetir sobre eles, porque senão a gente nunca consegue avançar. E a última fase do caminho, o caminho mais, o grande caminho da acumulação, os 4 fundamentos do poder mágico, que são a nossa a dedicação que nós fazemos à prática da meditação. Nós vimos, quando a gente viu sobre os 4 fundamentos do poder mágico e sobre essa parte do caminho da acumulação, que ele se refere a existe uma correspondência entre as etapas do aprofundamento da experiência meditativa e as experiências tidas pelos deuses nos seus vários níveis dos reinos dos deuses. De uma forma muito rápida, a gente viu isso. Então, a gente percebe assim, que o reino dos deuses, onde vivem os deuses, ele se refere a estados de consciência que são alcançados pela prática da meditação. Então, os vários níveis do reino dos deuses correspondem àquilo que nós conseguimos alcançar quando nós estamos depois da morte, né, depois do bardo, quando nós temos méritos suficientes para renascer no mundo dos deuses, os nossos méritos, ou seja, o resultado do karma acumulado, né? O karma positivo acumulado, especialmente o karma acumulado na prática da meditação. É um karma específico, né? São os méritos adquiridos com a prática da meditação. Quando nós alcançamos determinados níveis de aprofundamento da nossa prática de meditação, isso produz uma ação mental que produz méritos, e esses méritos eles retornam para a gente
numa facilidade de nós alcançarmos e permanecermos nesse determinado estado. Se nós alcançamos um estágio X, nós vamos ter muita facilidade de permanecer com a nossa mente nesse estágio X. E se tivermos muito bons méritos e bons karmas, depois de deixarmos esse corpo, depois de passarmos pelo bardo, nós renasceremos no mundo dos deuses, equivalente a esse estágio de consciência que a gente alcançou com a prática da meditação. Então, isso é assim que a gente percebe os níveis sucessivos dos reinos dos deuses. E nós vimos que existe os reinos dos deuses mais próximos de nós, que estão ainda submetidos à grande influência do desejo, que são chamados o mundo do desejo. O mundo do desejo é o mundo com todas as experiências que os seres têm, quando eles ainda estão submetidos sobre a forte influência do desejo. Tanto experiências que podem ser como na forma de seres humanos, como espíritos, como animais, nos infernos, ou como deuses, né? Existem vários grupos, níveis do mundo dos deuses, que ainda estão sob uma forte influência do desejo. Então, a prática da meditação que nós vamos fazer, enquanto estivermos ainda como uma influência forte do desejo, não tivermos superado o desejo, são as experiências de meditação que nós vamos ter no caminho da acumulação, especialmente aplicando esses 4 fundamentos dos poderes mágicos. Eles se referem a esse estágio, esse plano, esse nível de meditação ainda submetido ao desejo. Nós vimos quando a gente leu no texto do Gampopa, que fala sobre os caminhos do Bodhisattva, que o caminho da acumulação ele vai até o momento em que começa a surgir a experiência de calor, que vai permitir que que a sua mente esteja preparada para poder experimentar e vivenciar a vacuidade. Então, o momento em que surge esse calor, o que é esse calor? O calor é a primeira etapa do caminho seguinte, que a gente chama de caminho da junção. A gente estudou no nosso último encontro que no caminho da junção, nós estamos com a mente já estável, estamos num bom nível de meditação, então nós temos um caminho de aprofundamento dessa experiência de meditação que vai nos conduzir até a primeira terra de Bodhisattva, que é o caminho da visão. Então, a gente precisa de falar um pouco de todos esses termos, mas aos poucos a gente vai conseguir se familiarizar e entender do que a gente está falando aqui. Quais são as faculdades que estão presentes nesse caminho da junção? Ele é chamado junção porque ele junta um caminho no outro caminho, certo? A gente viu que as faculdades são a faculdade da fé, da energia, da concentração, da prática da... Deixa eu ver aqui. A fé, o esforço, a energia, a prática da concentração e a sabedoria. Isso a gente vai, eu vou ao longo do estudo de hoje, a gente vai voltar a falar sobre elas. Bom,
Mas, durante esse caminho da junção, nós temos 4 níveis que são chamados, que correspondem à nossa experiência na prática da meditação. O que a gente, aonde nós alcançamos na nossa prática da absorção meditativa. Essas 4 fases bem definidas são chamadas calor, cume, paciência e os supremos dharmas mundanos. Essas 4 etapas correspondem aos 4 dhyanas. Não sei se vocês vão se lembrar, quando a gente estudou sobre a meditação, Supremo Estado Mundano, quando a gente estudou sobre a meditação, que a gente viu que haviam 4 etapas sucessivas de absorção meditativa, que eram esses 4 dhyanas. Então, o que são esses 4 dhyanas? No primeiro dhyana, o que acontece? Ou seja, quando a gente alcança já o caminho da junção, a experiência chamada de calor. Nessa fase da meditação, nós conseguimos nos abandonar completamente a influência do desejo. Então, a nossa mente já não está mais sob o domínio do desejo. O desejo existe como um fenômeno mental, mas ele não exerce mais um poder sobre a nossa consciência. Existe uma libertação do desejo, certo? Nesse primeiro dhyana, a gente percebe que estão presentes, acompanham a gente durante todo o período que nós passamos nesse momento, acompanham alguns processos mentais, acompanham o pensamento discursivo, o pensamento analítico, eles estão presentes. E eles não interferem na nossa experiência da meditação, certo? Mas a gente conseguiu se libertar do desejo. Então, esse é chamado o primeiro nível fora do mundo dos desejos, o primeiro nível do mundo dos deuses, o primeiro nível do mundo dos deuses com forma. A experiência do primeiro dhyana, a experiência da fase do caminho, do despertar, do caminho da junção, que é chamado de calor. O momento seguinte é quando nós vivemos o seguinte dhyana. Eu acho importante a gente estar vendo isso aqui, porque a gente começa a juntar uma forma de descrição com outras formas de descrição e conseguir fazer os pontos, as conexões e perceber como que você pode, falando de uma coisa, mas quando eu estou falando aqui, eu saber a relação que isso tem com o que foi falado antes, né? A experiência do segundo dhyana, nós abandonamos completamente o pensamento discursivo. Ele passa a ser percebido na prática da meditação como muito perturbador para o funcionamento mental. Então, a gente deixa de lado, abandona esse pensamento discursivo e ele desaparece da nossa experiência da meditação. E é um momento onde existe uma grande alegria, a experiência do segundo dhyana. A nossa mente, na vivência da meditação, nós percebemos que a nossa mente está tomada por uma grande alegria. Essa é a segunda dhyana, que é chamado de cume. Nesse primeiro dhyana e nesse segundo dhyana estão presentes as 4 faculdades, como eu falei. As 4 faculdades as 5 faculdades. Deixa eu pegá-las aqui. Só um momento que a gente já está falando delas, é bom a gente ver. Assim. As 5 faculdades, que são a faculdade da fé, a faculdade do esforço,
a faculdade da atenção, que eu não estava me lembrando daquela hora, a faculdade da atenção, a faculdade da concentração, a faculdade da sabedoria. Então, a única coisa que tinha faltado do que eu tinha falado foi a atenção. Como faltou a atenção, eu não consegui me lembrar da atenção. E a atenção é fundamental. Sem atenção, a gente não vai em lugar nenhum, né? Juntando, então, isso tudo. Estão presentes esses processos mentais. A fé, que é essa confiança, essa certeza, né, que nos leva a seguir o caminho e a sentarmos na nossa almofada para podermos fazer a nossa prática da meditação. O esforço, que é o esforço necessário para a gente manter, adotar a posição correta do corpo e a posição correta da mente, e não deixar a nossa mente se distrair. A atenção para poder perceber tudo o que está acontecendo durante o processo da meditação. A concentração, importante para que nós tenhamos um foco e consigamos manter a estabilidade da meditação. E a sabedoria, que é o processo de investigação que acontece a partir da mente ter se estabilizado. A contemplação que você faz sobre os fenômenos, né? Então, isso são faculdades, são processos mentais que vão sendo cultivados tanto no primeiro dhyana como no segundo dhyana, na fase do calor e na fase do cume, né? Em um determinado momento, quando nós já alcançamos, realizamos bem esse segundo dhyana, nós percebemos que a alegria na nossa mente perturba demais a nossa mente, deixa a mente muito agitada, e com isso ela se torna incapaz de perceber determinadas sutilezas e estados mais sutis e mais profundos da prática. É o momento, então, que nós abandonamos a alegria, nós deixamos de nos fascinar por essa alegria da mente e nós deixamos de nos interessar por essa alegria. Não é que a partir desse momento a gente vai ficar triste, não é absolutamente, não tem nada a ver com isso. É simplesmente que a gente vai ficar um pouco indiferente à alegria que existe na nossa mente. Porque a gente está normalmente extremamente apegados e agarrados a essa experiência da alegria, que ela é fantástica, né? Mas no momento que a gente percebe que, apesar de ser tão fantástica, ela está nos perturbando, a gente vai perdendo interesse nela. E ela vai se tornando um processo mental como todos os outros. Então, nós deixamos ela passar sem exercer sem nos fisgar com seus anzóis, né? Então, a alegria ela se torna mais um fenômeno mental, que às vezes está presente, às vezes não, mas ao qual nós somos um tanto quanto indiferentes, né? Quando nós conseguimos ultrapassar a alegria, nós entramos no terceiro dhyana, que é o dhyana onde está presente a experiência da grande felicidade. No terceiro dhyana, nós percebemos que todo o estado mental anterior, do estado aprisionado pelo desejo, e mesmo os estados em que havia uma grande alegria, eles contêm em si um grande sofrimento. E quando nós deixamos a alegria, nós percebemos a quantidade de sofrimento que está presente na experiência da alegria e da perda da alegria, e esse sofrimento então desaparece e fica apenas a experiência da felicidade. A experiência da felicidade, a experiência do terceiro dhyana. O terceiro dhyana é chamado no caminho de caminho do estado da paciência. É o terceiro dhyana. Aqui, aquelas 5 faculdades que a gente viu, a fé, o esforço, a atenção, a concentração e a meditação, elas já se tornaram nós já cultivamos ela tanto que elas se tornaram forças. Não são só faculdades, elas são poderosas forças
que nos ajudam ainda a ir mais fundo na prática da estabilidade, do aprofundamento da experiência da meditação. São as 5, aí se tornam então as 5 forças. Chega um momento, depois que nós alcançamos um domínio sobre esse terceiro dhyana, em que nós percebemos que essa felicidade, ela em contraposição à experiência de sofrimento anterior, prende a nossa mente numa dualidade de felicidade e de sofrimento. E que, portanto, essa felicidade, ela também ainda não é o estado da liberação. Ela é simplesmente um outro polo, né, ao sofrimento. Então, ela não deve ser também algo que para a gente cultivar como um objetivo, né? Então, quando nós percebemos que essa felicidade ela ainda é dualística, ela ainda é relativa, e ela está ligada intrinsecamente à experiência do sofrimento, nós abandonamos essa percepção da felicidade mundana que nós estamos experimentando nesse momento, e como se, abandonando toda essa dualidade de sofrimento e de felicidade. E nós alcançamos, então, o 4º estágio, o 4º dhyana, que é um estado em que nós transcendemos a felicidade e alcançamos uma felicidade transcendente, que não é nem felicidade mundana, nem sofrimento, e nem as duas coisas juntas, e nem a ausência dessas duas coisas juntas, né? Ou seja, é a verdadeira, por assim dizer, a verdadeira felicidade transcendente. Esse é o estágio que a gente alcança no 4º dhyana. É o 4º nível do mundo dos deuses com forma. Aí estão presentes as 5 forças muito fortes, muito poderosas, e a experiência de meditação, como vocês podem deduzir, é bastante intensa, bastante profunda, e uma mente muito inabalável. A mente já não é mais perturbada pelos pensamentos, nem pela experiência da alegria, nem pela experiência do sofrimento, nem pela experiência da felicidade. Ela se torna bastante estável, como um espelho, né? Uma capacidade de refletir e de funcionamento sem nenhuma perturbação. Isso é o estado alcançado no 4º dhyana. Isso é o último momento da via da junção, que é chamado de supremo estado mundano. Certo? A partir daí, chegamos a esse supremo estado mundano. A próxima etapa do caminho do despertar é quando nós vamos entrar na via chamada via da visão. A via da visão, ela acontece num nível de consciência chamado primeira terra de Bodhisattva. Então, a primeira terra de Bodhisattva, ela vai aparecer agora, né? Ela é chamada Não, ele está procurando. Oi? Tem hora que ele fica igualzinho de Donato aqui, ó. É igualzinho de Donato. Tudo bom, Beth? Aqui, achei ela aqui. Alegria Suprema. A alegria suprema é o nome que se dá a essa primeira terra de Bodhisattva. Vocês veem que essa alegria não tem nada a ver com a alegria que existia anteriormente, é uma alegria mais transcendente, né? Para a gente é mais difícil da gente entender do que é que se está falando, né?
Mas acontece que o Buda necessitou de explicar todo o caminho até alcançar o estado de Buda. Então, a gente não entende ainda agora do que é que se está falando, mas a gente sabe que isso nós vamos encontrar essa experiência mais na frente. E algumas vezes a gente consegue também ter centelhas, experiências fragmentadas desses vários níveis de estado de aprofundamento meditativo. Isso presente, é possível também, isso acontece, né? Muitas vezes, como são estados que a gente não está acostumado a experimentar, muitas vezes a nossa mente entra num desses estados e nós nem percebemos. Como nós não estamos acostumados com esse estado, nós não identificamos quando a nossa mente entra neles, entende? Então, todas esses níveis são fases de aprofundamento diferentes, né? Dentro do processo da libertação. Da libertação do quê? Da libertação dos véus que nos impedem de experimentar a mente pura do Buda, que é o último estágio, né? Essa mente pura de Buda, ela está presente em nós o tempo todo, ela nunca nos abandona, ela está sempre aqui. A gente só não se dá conta dela porque a gente passa por ela e não vê. É como a gente passa pelo ar e não vê o ar, e a gente acha que o ar não existe, né? Às vezes a gente sente um ventinho, alguma coisa, mas a gente não se dá conta do ar, né? Da mesma forma, essa mente de Buda está presente em nós, a gente não se dá conta dela. Mas ela é ela que é o substrato, que é a base sobre a qual toda a nossa experiência mental acontece. Se não existisse a mente de Buda em nós, não existiria nenhum processo mental em nós, nós não existiríamos como ser, nós não existiríamos como nada, né? Porque a mente de Buda está presente por todo o universo, não existe uma partícula do universo, uma pessoa, um ser, uma pedra ou um átomo que exista no universo que não esteja presente nele a mente de Buda, né? Ele existe, todos os átomos, tudo que existe, o espaço, tudo que existe no universo, existe com uma expressão dessa mente de Buda, né? Então, é isso. Todos esses vários níveis, eles são possíveis de serem experimentados, claro, né? São experimentados por nós sem que nós tenhamos consciência deles no nosso dia a dia. Então, sabendo um pouco sobre eles, até nos ajuda a, em determinado momento, a gente conseguir identificar um estado desses, né? O que tem de singular nessa primeira terra de Bodhisattva? É nessa primeira terra de Bodhisattva que o praticante, pela primeira vez, ele percebe a vacuidade, certo? Aí sim, então, ele percebe a vacuidade, ele tem a primeira experiência da vacuidade. Então, com isso, a gente está voltando na nossa postura, voltando para o nosso grande tema, que é a Prajna Paramita. A Prajna Paramita, ela fala sobre, como a gente viu, sobre a vacuidade. A forma é o vazio é a forma. Não existe na vacuidade, no seio da vacuidade não existe forma, sensação, percepção, consciência mental, vazio. Então, aqui a gente percebe que Avalokiteshvara, Chirenzi, entrando nessa meditação profunda, que percebeu que todos os fenômenos são vazios, a gente está vendo que ele entrou nessa primeira terra de Bodhisattva, percebendo que todos os fenômenos são vazios. E aí ele descreve isso para Shariputra. Qual é a experiência que ele está tendo nesse nível do caminho que ele estacionou a sua mente, né? E aí ele vai descrevendo para Shariputra. Quem quer experimentar a vacuidade deve se treinar assim, certo? Então, a vacuidade é muito difícil da gente aprender no nosso dia a dia e nós substituímos ela por conceitos, nós temos conceitos de vazio,
de vacuidade, de vácuo, de nada, né? Que a gente substitui a vacuidade por esses conceitos. Muitas vezes a gente, até em experiência da meditação, a gente acha que a gente está vivenciando a vacuidade e, na verdade, a gente está só com a nossa mente presa num conceito. A gente está ainda no funcionamento da mente conceitual. Então, o importante da gente estar vendo aqui é que, para que eu possa chegar a experimentar realmente, vivenciar e entender o que é a vacuidade, tem todo um processo anterior, certo? Não é uma coisa que eu faço assim, eu sento para meditar e vacuidade. Não é assim, certo? Porque para poder chegar e ter a percepção da vacuidade, a minha mente tem que estar num nível de estabilidade e de aprofundamento da experiência de absorção meditativa tão intenso, onde eu tenho essas 5 forças presentes, as 5 forças da fé, da atenção, do esforço, da concentração e da sabedoria. Eu tenho que já ter alcançado esse estágio de pacificação e de estabilidade da minha mente, para que a minha mente possa perceber a vacuidade. Se a minha mente estiver perturbada por qualquer fenômeno que seja, é como se eu agitasse as águas no lago e aí eu não consigo mais ver o céu refletido sobre as águas, né? Não é possível vivenciar, experimentar e apreciar a vacuidade com uma mente agitada. Entende? Então, isso é importante para que a gente possa também dar uma baixada na bola e não achar que a vacuidade é algo que a gente vai perceber assim. Ela é algo que nós vamos experimentar ao longo do caminho. Mas, para que eu possa experimentar realmente a vacuidade, me libertar do sofrimento, né, é importante que eu faça todo um processo de prática da meditação e de aprofundamento da experiência meditativa. Esse caminho da visão de que ele fala aqui, ele acontece todo na primeira terra do Bodhisattva, né? Depois desse caminho da visão, a gente vai ter o caminho da meditação, que é o caminho da meditação, vai percorrer as demais terras de Bodhisattva até a 10ª. Isso a gente não vai falar sobre esse caminho nesse momento agora. A gente vai falar sobre ele quando a gente for falar sobre o último grupo dos auxiliares da libertação, que são o caminho de 8 ramos, né? Mas que é aquele velho caminho de 8 ramos que a gente já conhece, né? A reta ação, reta meio de vida, reta palavra, reto pensamento, que o Buda ensinou, a 4ª nobre verdade. Ela vai aparecer no caminho da meditação, que é o caminho seguinte. Mas vamos voltar aqui para o nosso caminho da visão, que a gente ainda chegamos aqui com um grande esforço na primeira terra de Bodhisattva. Qual é a equivalência da primeira terra de Bodhisattva com os mundos dos deuses? A primeira terra de Bodhisattva, o caminho da visão, a alegria suprema, ela acontece quando nós experimentamos o que é chamado de infinidade do espaço, o espaço infinito, que é o primeiro nível do mundo dos deuses sem forma. Então, a partir daqui já não existe mais a forma. E a experiência da meditação é descrita como a experiência, a percepção, a realização, ou se dar conta da infinidade do espaço, a experiência do espaço infinito. Então, isso é o que caracteriza a primeira terra de Bodhisattva, que se chama Alegria Suprema. Nessa primeira terra de Bodhisattva,
o que estão presentes. As 5 forças já se tornaram 5 forças, como a gente viu, mas agora a gente está com os membros da iluminação chamados os 7 membros do 7 membros da iluminação, são chamados 7 membros da iluminação. Então, nós vamos voltar aqui logo no começo do nosso estudo desse mês, né? A gente mencionou esses 7 membros, a gente viu, o primeiro a gente deixa ele um pouquinho de lado para falar dele depois. A gente começa falando do segundo, terceiro e o quarto. O segundo é chamado do discernimento dos dharmas, o terceiro é chamado de energia, e o quarto é chamado de alegria. Vocês veem que a energia está presente quase que o tempo todo, só que em cada fase do caminho, a característica da energia que é experimentada, que nós vamos buscar para a nossa prática, tem sutilezas, né? Então, a gente viu que a gente desenvolveu uma força já, né, chamada energia. E aqui ela aparece como membro do caminho, porque o que ele está querendo dizer é que essa energia ela nos conduz no caminho. Quando a gente ouve falar em membros, né, membros do caminho, membros no sentido de pernas, são coisas que fazem com que a gente ande pelo caminho, né? Então, quando a gente fala do caminho de 8 membros ou de 8 ramos, a gente está falando de 8 pernas que vão nos conduzir no caminho do despertar, né? Que é o tema seguinte que a gente vai estudar quando nós retornarmos a esse ciclo, né? Mas aqui a gente tem 7 membros que estão presentes no caminho da visão, né? Que é essa primeira terra de Bodhisattva. O segundo deles é chamado de discernimento. Sem discernimento, observa como o discernimento ele aparece em momentos diferentes. No começo, o discernimento era um discernimento discursivo, com uma mente funcionando ainda no nível muito conceitual, que é o discernimento habitual que nós temos de perceber a distinção entre as coisas e conseguir analisar os fenômenos, perceber os seus detalhes e tal. Aqui o discernimento tem um sentido mais transcendente. Ele é um discernimento que nos permite perceber os fenômenos e identificar os fenômenos e perceber todas as características desses fenômenos, né? Nós vamos perceber a vacuidade dos fenômenos, nós vamos perceber também os diversos aspectos relativos desse fenômeno. Quando eu olho para uma árvore, eu percebo a vacuidade da árvore, porque eu já estou na primeira terra de Bodhisattva, então eu percebo a vacuidade da árvore, né? Isso é que caracteriza essa primeira terra. Mas eu também percebo as suas características individuais que fazem com que ela seja única, fenômeno único, dentro do plano relativo. Então, estão juntas a percepção da realidade absoluta e da realidade relativa, né? Então, eu tenho consciência e tenho discernimento para poder perceber esses 2 níveis de realidade em relação aos fenômenos. Então, esse membro que tem essa capacidade de discriminativa que existe na nossa mente é chamado aqui de discernimento dos dharmas. A energia, mais uma vez, é importante a gente estar presente aqui uma energia, mas não é só uma energia como uma força dentro de nós, mas é uma energia que nos empurra para frente, né? É uma energia, um combustível, né? Um combustível que não se consome nunca, né? Mas que nos conduz nesse caminho. E a alegria, que é alegria todo mundo sabe o que é, né?
Mas essa alegria que está falando aqui já é uma alegria transcendente, ou seja, aquela alegria que a gente tinha deixado para trás no segundo dia, do segundo para o terceiro dhyana, ela retorna aqui de uma forma transcendente. Aquela alegria ainda era uma alegria mundana, no sentido de estar ainda ligado ao funcionamento habitual da mente, funcionamento pequeno, limitado da mente, né? Ainda era uma alegria dualística. Essa alegria que está falando aqui é uma alegria transcendente, é uma alegria que transcende os conceitos de tristeza, de alegria, de baixa, de depressão e tal. Quando, no momento da prática da meditativa, o Bodhisattva que está praticando o caminho, quando o seu pensamento, a sua mente, ela perde um pouco de energia, ela tende para o entorpecimento, então o Bodhisattva, a sua atenção percebe o que está acontecendo e ele rapidamente utiliza esses três membros, né? Ele utiliza o discernimento para poder identificar os fenômenos e perceber aonde que está acontecendo essa perda de capacidade e de esse entorpecimento que está acontecendo na sua mente. Com a energia, ele levanta o nível de energético da mente para que ela possa vencer essa tendência de entorpecimento, e com a alegria ela também ajuda a vencer essa etapa. Então, assim, com a alegria, a energia e o discernimento, eu não deixo a minha mente cair, né? Se a minha mente tá muito agitada, eu vou precisar de remédios que possam pacificar essa mente, né? Esses primeiros 3 remédios que eu falei, eles são estimulantes da mente, eles vão fazer com que a nossa mente retorne a uma atividade necessária para poder manter o estado da meditação, a gente não perca ele, né? Então, o que são os estimulantes da mente? A capacidade discriminativa, o discernimento é um estimulante da mente, né? Porque ele vai produzir sentidos, né? Então, produzindo sentidos, a nossa mente, a nossa consciência se desperta. A cada sentido que surge, a consciência se desperta. Então, ele tem essa capacidade despertativa, né? O discernimento tem essa capacidade. A energia tem essa capacidade porque se faltar energia, realmente a gente não consegue seguir, dar um passo adiante, né? E a alegria tem essa capacidade de estimular a mente. Mas se a gente precisa pacificar a mente, nós vamos utilizar os 3 membros seguintes, o 5º, o 6º e o 7º, que são o relaxamento, a concentração e a imparcialidade. Vou falar agora aqui daquele que ficou para trás, que é a atenção. A atenção está presente o tempo todo. É a atenção que percebe o que está acontecendo e como que nós devemos agir na nossa prática, né? Vocês veem que aqui a gente está falando dos 7 membros que nos conduzem dentro da experiência da primeira terra de Bodhisattva, o caminho da visão, algo que está à frente no nosso caminho, né? Mas a gente está vendo que isso é uma coisa que fala do nosso dia a dia. Esses 7 membros da iluminação, eles estão presentes na nossa mente, é óbvio, e eles estão presentes no nosso dia a dia hoje também, e a gente deve cultivá-los. A diferença é que, quando a gente está vivenciando a experiência da primeira terra de Bodhisattva, né, do caminho da visão, esses 7 fenômenos mentais, eles estão muito presentes. E eles são os instrumentos que a gente vai utilizar especialmente para poder seguir aquela fase do caminho. Mas isso não significa que eles não existam antes. Como todos os outros vão estar presentes também, só que eles vão ser secundários, né? É apenas uma questão de protagonismo.
Então, o protagonismo desses fenômenos mentais, ele está nessa primeira terra de Bodhisattva. Nos outros momentos do nosso caminho, esses fenômenos mentais que a gente está falando, os 7, são muito úteis, mas eles estão num outro contexto onde existem outros protagonistas, que são outras forças e outros processos mentais dos quais a gente já falou bastante, né? Estão presentes nessas fases anteriores. Então, esse quinto membro da iluminação, relaxamento. Às vezes, isso porque a mente, quando ela está tensionada de alguma forma, ela se agita e ela se perturba. Então, identificar, quando na experiência da meditação vemos que a mente está muito agitada, é importante que a gente faça um relaxamento do corpo e da mente. Relaxar o corpo e a mente para a gente poder reduzir esse nível de agitação mental. Vou falar uma historinha sobre isso daqui a pouco. O sexto membro é a concentração. Se eu estou com a minha mente agitada, eu vou concentrar a minha mente. Eu vou diminuir o campo em que a minha mente está contemplando, em que ela está focada. Então, eu reduzo isso, eu concentro a minha mente para que ela diminua a sua agitação, né? Nós podemos fazer isso na nossa prática habitual. Se eu percebo que a minha mente está muito agitada, eu posso passar a concentrar a minha mente numa imagem de Buda, né? Vejo com a minha mente uma imagem de Buda, pode ser um objeto, posso levar minha mente para um objeto e prestar atenção nesse objeto, ou pode ser só um objeto mental, uma imagem de Buda. Uma imagem pequena, né? Uma imagem de Buda muito grande aumenta a atividade da minha mente. Se eu reduzo isso, eu coloco numa imagem pequena, eu consigo concentrar a minha mente. E aí eu foco nessa imagem pequena. Uma imagem de Buda, porque Buda é uma imagem sagrada, ela tem sagrado não no sentido piegas do sagrado. Sagrado porque ela está representada de uma tal forma que ela estimula qualidades na nossa mente. Olhar para uma imagem de Buda desperta em nós a nossa mente de Buda. Então é mais fácil nós reconhecermos a mente de Buda em nós à medida em que nós contemplamos uma imagem de Buda na nossa frente. A forma do corpo, forma das orelhas, dos ombros, tamanho dos braços, etc., a cor da imagem, uma boa imagem de Buda, ela estimula na nossa mente a imagem da nossa mente de Buda, né? São assim com todas as imagens de Chirenzi, de Tara, Sangyamela, etc. Elas produzem um efeito na nossa mente. Por isso é que elas têm essas cores diferentes, etc. Então, se nós estamos com a mente muito agitada, nós vamos concentrar ela de alguma forma, diminuindo, reduzindo o nosso foco e concentrando nesse ponto. Podemos também, o sétimo membro, que é a imparcialidade. Aqui, o Nagarjuna ele comenta sobre a imparcialidade, que a mente, quando ela se torna, enfim, a mente quando ela está sendo parcial, quando ela ela adota uma visão contrária a uma outra, ela cria uma agitação na mente, né? Cria uma tensão. Por exemplo, um pensamento sobre a impermanência. Um pensamento sobre a impermanência, uma crença na impermanência, ela gera, ao mesmo tempo, uma crença de que não existe a permanência.
então eu sou contrário a uma ideia de... Então isso já cria um conflito na minha mente e um diálogo mental, um combate entre duas visões, duas ideias diferentes, em que eu privilegio a ideia da impermanência, acho que ela é mais importante, ela é a realidade, e que a outra não é a realidade. Então, esse processo produzido por esse dualismo, por esse conflito, né? Isso se reflete na nossa vida, nas nossas discussões, e que nós estamos sempre tomando partido de alguma ideia e querer impor essa ideia ou fazer com que ela sobressaia de alguma forma. E na nossa mente também acontece. Então, para isso é importante cultivar a imparcialidade e perceber que o que eu chamo de permanência e de impermanência são apenas uma dualidade de processos que são vazios em si mesmo. Eles não têm uma verdadeira... São atributos que a minha mente dá para os fenômenos. Os fenômenos estão além desses conceitos de permanência, de impermanência, de certo, de errado, de... Então, quando eu me apego a esses conceitos e tento lutar por eles, eu estou saindo do estado de estabilidade da mente e caindo no estado de agitação de uma mente discursiva. Então, é importante que a gente desenvolva a imparcialidade e perceba que tanto a permanência como a impermanência não refletem a realidade. São aspectos, como são extremos, e não refletem a realidade. Esses extremos, eles, na verdade, eles não existem. É isso que o Buda ensinava o tempo todo. Os extremos não existem. O que existe devemos seguir um caminho do meio, livre de extremos. Então, quando nós percebemos que a nossa mente está agitada, é importante a gente ver onde é que, no funcionamento da minha mente, eu estou dentro de uma dualidade que está em conflito. Quando eu percebo qual é a dualidade que está agitando a minha mente, eu tenho que transcender essa dualidade utilizando essa qualidade da imparcialidade, que faz com que eu ultrapasse essa dualidade e alcance novamente um estado de estabilidade. Então, vocês veem que a sutileza do processo de libertação, né, desse estado mental é de uma sutileza muito grande. É necessário que a gente tenha uma mente muito afinada, muito investigativa, para que a gente possa perceber o que é que está produzindo essa tensão da nossa mente, né? O que eu ia falar sobre a coisa do relaxamento? Só lembrando uma história, né, sobre os discípulos do Buda, história sobre Ananda. Ananda, ele era o secretário particular do Buda, ele era o atendente do Buda. Então, ele presenciou todos os ensinamentos, por isso ele desenvolveu uma boa memória, ele fazia o treinamento todo, mas ele nunca seguiu o treinamento ao ponto de se tornar um arhat, porque se ele se tornasse um arhat, ele não ia poder mais ser atendente do Buda. Porque um arhat não faria funções como pegar um copo d'água e oferecer para o Buda. Ele não teria e várias outras coisas, né? Então, ele abriu mão de dar esse passo para poder se tornar um arhat e se libertar completamente ali do samsara. E no momento em que, depois do paranirvana do Buda, quando os seus discípulos se reuniram para poder fixar os ensinamentos do Buda, que foi a recitação que foi feita dos sutras, do Vinaya, dos sutras do Abhidharma, o discípulo dirigente desse concílio foi o Mahakashyapa, e ele reuniu, então, 500 arhats para que eles pudessem
fazer a leitura não, registrar os ensinamentos do Buda dos seus 35 anos de prática de ensino, né? E a Ananda ele vai para esse concílio e o Mahakashyapa diz, mas Ananda, são só arhats que podem entrar aqui nesse concílio. Você é um arhat? O Ananda falou, não, eu não sou um arhat, porque não interessa por quê. Se não é um arhat, certo? Então, com licença, retire-se. E o Ananda saiu do concílio e ficou completamente arrasado. E o Mahakashyapa falou, você torne-se um arhat e volte, que nós vamos te receber aqui quando você se tornar um arhat. Né? E o Ananda, então, saiu e ficou muito triste, decepcionado, porque até por não ser um arhat, o Ananda tinha todas essas qualidades nossas, né? Essa emotividade também, né? Então ele ficou bem triste e tal, mas aí ele se esforçou, ele tinha que participar desse concílio. Como que ele não ia participar do concílio, né? Então ele sentou para meditar e ele se esforçou durante uma boa parte da noite, fazendo um esforço grande, mas ele nunca conseguia transcender esse estado da mente e alcançar essa libertação, essa passagem para o estado de libertação do sofrimento. O arhat, ele está fora do samsara, né? Ele sai do samsara. E o Ananda tentou, praticou tudo que ele sabia, tentou com um esforço muito grande. E ele não estava conseguindo. E chegou um momento que ele estava vencido pelo cansaço, que ele resolveu descansar um pouco. Então, nesse momento, ele relaxa e deita, mas na hora em que a cabeça dele encosta no travesseiro, ele alcança o estado de arhat. Então, o nível de tensão que ele estava impedia ele de ter, causava uma perturbação na mente. E aí é interessante que o Sutra diz que no momento que a cabeça dele toca o travesseiro, é quando ele alcança o estado de arhat. Isso para a gente ver a importância do relaxamento. O relaxamento aqui não quer dizer displicência, não quer dizer um laissez-faire, fazer tudo o que você quer, preguiça, não é ser lascivo, não é nada disso. Relaxamento aqui significa simplesmente distensionamento. Distensionamento, tanto da mente como do corpo. Como a gente falou da última vez, não existe uma diferença entre mente e corpo, né? A mente e o corpo são tão intimamente ligados que é muito difícil você separar uma coisa da outra. Se o seu corpo está tenso, a sua mente vai estar tensa. E se sua mente está tensa, estiver tensa, o seu corpo vai estar tenso. E vai ser difícil saber quem nasceu primeiro aí, né? A tensão ela vai acontecendo ao mesmo tempo dos dois lados, né? Pode estar acontecendo ao mesmo tempo dos dois lados. Então, isso para a gente ver, percebendo tensões do nosso corpo, a gente pode imediatamente ter certeza de dizer essas tensões no meu corpo vão se refletir em tensões na minha mente. Eu preciso distensionar o meu corpo. O corpo ele tem que estar com um nível de tensão para que ele possa estar ereto, né? Ele possa estar firme, você sentado, a coluna esteja ereta e ativo. Ele tem que estar no nível de atividade para ele poder manter a postura, mas ele tem que estar distensionado, relaxado na postura. Tem que ter um nível de atividade e de relaxamento, em equilíbrio. Uma tensão muito grande não vai permitir o funcionamento da mente, né? E um relaxamento muito grande também não. Isso também o Buda ensinou para um músico, né? Quando ele quis falar sobre
o cultivo da prática da mente, né? O cultivo da mente na prática do caminho. Ele falou da mesma forma como o seu instrumento de cordas, né? Se você estica muito a corda, ela para poder produzir o som, a corda da viola, né? Se você estica ela muito, ela pode se romper. E se você relaxa ela muito, ela não produz som. Então, ela tem que ser esticada num nível onde ela consiga produzir um som, mas que ela não se rompa, né? É a mesma coisa, esse é o exemplo que o Buda deu sobre esse cultivo desse estado da mente. São as palavras dele, né? É exatamente a mesma coisa que a gente deve estar atento aqui. Por isso é que a gente tem 3 membros da iluminação que vão ter uma atividade energética para estimular a mente, e 3 membros da iluminação que vão pacificar a mente, né? Esse estimular a mente, o pacificar a mente, nós vemos na nossa iconografia budista tibetana sobre as almofadas onde as divindades são dos tronos das divindades. Nós vemos, por exemplo, algumas divindades de meditação, Terenzi e Tara, por exemplo, estão sentados sobre uma almofada de lua. Isso significa que essas divindades, que esse é o tipo de meditação, a experiência que a gente vai ter meditativa com essas divindades é uma experiência de pacificação da mente, porque são como os raios de lua são raios pacificadores, por isso elas estão sentadas numa almofada de lua. Algumas outras divindades de meditação estão em pé ou até sentadas mesmo numa almofada de sol. Isso significa que elas são estimuladoras da nossa mente. Elas atiçam a nossa mente, aumentam a capacidade de lucidez, de funcionamento da mente. É a mesma coisa, né? E aqui a gente está vendo como que nós temos que, através da atenção, perceber o nosso estado mental como que está e aplicar esses remédios para a gente poder corrigir esse estado mental e a gente se manter no nível adequado para a meditação. Eu vou abrir aqui para os comentários e perguntas, para a gente tentar buscar uma... Outra coisa só que antes disso, outra coisa para falar é que uma das características da terra, dessa primeira terra de Bodhisattva, é a prática da generosidade. Então, a paramita da generosidade, ela está mais protagonista nessa primeira terra. E existe uma classificação das paramitas, a gente estudou, a gente está acostumado a ver as 6 paramitas, existe uma classificação de paramitas como se sendo 10 paramitas, além dessas 6, mais outras 4. Essas outras 4 são as paramitas. Bom, a gente tem as 6, generosidade, a ética, a paciência, energia entusiástica, concentração e o conhecimento transcendente. E as outras 4 são meios hábeis, aspirações, força e consciência primordial. Essas 10 paramitas estão ligadas às 10 terras de Bodhisattva. Então, o caminho, a parte seguinte do nosso estudo, em que a gente vai ver as outras 9 terras de Bodhisattva e o caminho da meditação e o caminho do final do estado de Buda, ela se refere também sobre um protagonismo da prática de cada uma dessas outras paramitas. Mas vamos lá. Então, está aberto aqui para algum comentário ou pergunta. Bom dia, Lama. Bom dia, Leandro. Tudo bem, Lama?
A minha dúvida é a respeito da primeira, na via da visão, quando o senhor se referiu que estaria com a relação do espaço infinito, né? Uhum. A realização do espaço infinito. A minha dúvida é que o senhor comentou que depois teria, no caminho da meditação, as outras terras dos bodhisattvas, né? As Uhum. demais terras dos bodhisattvas. E então a minha dúvida é as demais terras dos bodhisattvas realizariam a consciência infinita, depois a não percepção, nem não percepção, assim, numa outra perspectiva, se elas estariam nessas outras realizações, né? Sim, a gente, seguindo a nossa experiência, né, com os ensinamentos budistas, né, a gente vê que necessariamente esses outros 3 planos do mundo dos deuses sem forma vão aparecer na sequência do caminho. Mas é o momento, a forma como eles vão aparecer, isso tudo a gente vai ver quando a gente retornar para o nosso estudo, que aí a gente vai estudar sobre as outras 9 terras de Bodhisattva, o caminho da meditação e o caminho para alcançar a budeidade, os outros 2 caminhos que vão ficar faltando, e o 7º grupo dos 37 auxiliares da liberação, que são o caminho os 8 ramos do caminho, né? Então, isso a gente vai estar vendo com detalhe no nosso próximo encontro. Gratidão. Que vai ser em maio. A gente retorna em maio. Gratidão. Então, a minha preocupação nesses últimos encontros foi de costurar. São muitos conceitos, né? São muitas ideias, e para falar sobre experiências que estão além da nossa mente conceitual, é muito difícil, né? A gente nem chegamos ainda na vacuidade, já estamos percebendo uma grande dificuldade de poder descrever estados mentais que ainda estão presos até à experiência do mundo do desejo, por exemplo, né? Mas, por isso, muitas vezes você utiliza imagens simbólicas, né? Os símbolos, né? Por exemplo, falar sobre o mundo dos deuses é um símbolo para poder falar sobre esses níveis diferentes da experiência mental, da estabilidade mental, que vai desde do primeiro nível do mundo dos deuses até o nível mais supremo, né, que é da nem percepção nem não percepção. Então, dos reinos dos deuses sem forma, né? Então, eles são símbolos de etapas diferentes da experiência meditativa. Existe a possibilidade da prática meditativa que vai até, como a gente está vendo, o último nível do mundo dos deuses sem forma. E a gente percebe que até esse último nível dos deuses sem forma, nós ainda estamos presos no samsara. E a nossa experiência, por mais afinada que ela seja, mais estável que ela seja, não nos liberta ainda do samsara. Então, apenas a última meditação, a última absorção meditativa, o último abandono, né, que é o que foi feito pelo Buda, que rompe com esse nível que está onde a gente está do samsara, e nós transcendemos o samsara e o nirvana
e alcançamos, então, o estágio da mente de Buda, né? Todas as outras experiências são chamadas de mundanas, porque todas as outras experiências, por mais sublimes que elas sejam, meditativas, como elas não tocam, não alcançam, não revelam, não despertam essa mente de Buda, elas ainda estão presas pela ignorância, né? Ainda estão sob o domínio, a influência da ignorância. Que ignorância? A ignorância sobre si mesmo, sobre a sua verdadeira natureza, que é a natureza de Buda. Então, um Deus desses que está nesse nível de experiência meditativa, que a gente ainda nem falamos sobre ele agora, né? Nem falamos disso agora, é equivalente a um outro nível dos bodhisattvas. Mas um Deus que esteja nesse nível da nem percepção nem não percepção, como o Leonel falou, por exemplo, ele ainda está dominado pela ignorância, porque não percebe que a sua natureza, da sua mente, é a natureza de Buda, não tem a realização disso. Uma coisa é eu saber intelectualmente, outra coisa é eu saber por experiência própria, né? Então, não experimentou ainda isso, né? Então, eles ainda estão presos dentro das malhas das trevas da ignorância. Claro que num estado assim muito, eles estão já perto do nascer do sol, né? Já estão vislumbrando no horizonte um ponto luminoso que vai se tornar o sol da experiência do despertar. Tem bastante claridade nesses outros níveis, mas ainda não é a liberação final, certo? Isso é importante a gente ver, a gente entender. Então, a descrição ela é simbólica e é importante a gente fazer comparações com várias coisas diferentes para a gente poder conseguir ter um conjunto de imagens que possam nos auxiliar para poder descrever esses estados, né? Quando se ultrapassa o desejo, por exemplo, os textos dizem que é como se você estivesse num dia muito quente, extremamente quente, um calor insuportável, e então você entra dentro de uma piscina fresca. Então, aquele que acontece, né, na sua pele, que dá aquele refrescamento, né, essa sensação de frescor que acontece quando você entra numa piscina, equivale ao momento em que nós nos libertamos do desejo, porque o desejo é um fogo intenso, e quando nós nos libertamos dele, nós sentimos como um refrescamento. Bom, eu acho que... Sim? Posso fazer uma pergunta ainda? Claro. Uhum. Lama, quando o senhor traz um dos remédios para pacificar a agitação da mente, é a imparcialidade, né? Uhum. Uma dúvida que eu tenho, assim, é como essa imparcialidade pode ser, talvez, diferenciada, discernida, né, de talvez estados mentais que não sejam tão produtivos, como um certo descaso ou uma apatia frente aos fenômenos, né? Enfim, essa é a minha dúvida, se o senhor pudesse falar um pouco sobre. É totalmente diferente, né? Assim, porque realmente esse estado de apatia, como você falou, né? É quase que um estado de estupidez da mente, onde há uma mente paralisada que não percebe diferenças entre as coisas, né? E a gente cultiva isso muitas vezes, né? De uma forma totalmente equivocada, porque cultivar esse estado mental só vai fazer com que nós nos aproximemos dos animais, né? Que têm uma capacidade mental mais limitada.
Esse estado dessa indiferença aqui, ela é totalmente diferente. Ele é um desencantamento, entende? Porque é o momento que você percebe que um determinado fenômeno, por exemplo, os processos mentais, a mente é fascinante, o discurso da mente é fascinante, isso a gente tem que entender. A gente se embriaga com o texto que a nossa mente vai produzindo. E quanto mais o texto vai acontecendo, mais embriagados, embevecidos a gente vai ficando, e a gente vai até se achando o máximo por ter produzido uma sequência, um encadeamento de sentidos que a nossa mente tá fazendo, né? Então, esse discurso da mente, ele nos prende porque ele é fascinante. Quando nós percebemos que esse discurso ele é vazio, a gente começa a perder o interesse por ele. E aí a gente começa a ver assim, é só aquele discurso, né? Então, ele tá presente ali. Ele tem vários elementos interessantes, mas eu quero outra coisa. Ele não me satisfaz. E aí é o momento em que eu vou abandonando essa fixação, essa ânsia que eu tenho para poder presenciar esse discurso. A mesma coisa na experiência da alegria. A alegria na mente, ela é fascinante, ela é maravilhosa, é uma sensação incrível, né? E ela nos proporciona uma sensação muito, muito incrível. Então, ela nos fascina. Desculpa que está acabando a energia aqui do computador. Ela nos fascina, né? No momento em que a gente percebe que essa alegria ela causa uma perturbação e que eu preciso reduzir essa agitação para poder ir para o nível mais profundo da meditação, eu perco o interesse nessa alegria, eu deixo de prestar atenção nela. Então, afasto ela um pouco da minha mente e para poder ir mais fundo, né? Então, esse desencantamento, esse desinteresse é o que simboliza melhor o que ele fala sobre essa indiferença, entende? Quando você começa, você vai deixar. Então, ela não é uma indiferença que não tem, que indiscriminada, certo? Ela é discriminativa. A mente ela é discriminativa. Ela percebe os processos, existem os processos mentais, existe a alegria, existe a felicidade, né? Essas coisas existem, a mente percebe. Agora, elas já não me atraem mais. Eu já não estou mais encantado por elas. Eu estou buscando outra coisa. Então, por isso que eu falei que o desencantamento talvez fosse a palavra dele. E a equanimidade, Lama Drimê, que está ligado a equanimidade, ela não é indiferente, ela não é passiva, mas você não é fisgado pelos estados, pelos extremos, né? Então... Exatamente. São as duas coisas. Existe uma sutileza na diferença dos dois processos, né? A equanimidade, exatamente como você falou, ela está livre dos extremos. Então, ela nos dá uma imparcialidade, né? Eu não me torno parcialmente preso num extremo contra o outro, né? E a gente buscando a equanimidade, o caminho do meio, eu percebo que os dois extremos eles não são suficientes para poder descrever a realidade. Então, com isso eu busco o que é que vai descrever a realidade. Tem que ser alguma coisa que está além disso. Então, eu busco uma transcendência, transcender esses conceitos para poder perceber. Então, a realidade ela está além desses conceitos, né? Então, a equanimidade me ajuda nesse sentido, né? Aqui é no sentido de
da capacidade de exercer um domínio sobre a minha mente. A nossa mente, aqui nesse processo, ela está se libertando dos magos que te enfeitiçam com uma magia, com uma ilusão. Você está se libertando dessa ilusão produzida por esses demônios mágicos do pensamento, da alegria, da felicidade, usando uma imagem, né? Mas, assim, são coisas que quando acontecem, a gente deixa que elas tomem conta de nós, é isso, né? E dirijam a nossa vontade. Então, nós estamos nos libertando disso. Então, a alegria ela vai estar presente, né? Vai produzir sensações muito boas, vai dar uma boa energia para a minha mente, mas ela não é minha dona, sabe? Ela não é minha dona. Então, essa é a diferença. Beleza? Queridos, uma boa semana para vocês, um bom feriado. Perdão, aqui é o Éder. Oi? Perdão, Diga, aqui é o Éder. Diz. Porque eu vi a mão levantada de uma colega. Não, tudo bem. Pode falar, eu posso aguardar. Diga aí. Oi, querido. Era só para dizer que eu estou morrendo de saudade, para dizer que quando estourou a pandemia, o senhor me mandou cozinhar, né? Já são 5.000 marmitas, agora estourou uma guerra. Eu queria saber o que o senhor me orienta, porque os meus demônios continuam ainda me deixando indignada com todo esse sistema que a gente tem vivido. Então, queria uma orientação em relação a isso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho estranho, né? Você falar estourou uma guerra. Desde que eu tinha 5 anos de idade, eu tomei consciência de uma guerra, era a Guerra do Vietnã. Aí eu fiquei sabendo dessa guerra, né? Experiência pessoal minha. Sim. De lá para cá, eu estou com 61 anos, nunca houve um momento que não tivesse guerra, né? A questão, existem guerras que são interessantes para o sistema. É interessante, estou dizendo, não que sejam boas, não é isso, que chamam, que atraem a atenção, né, por causa dos lugares que estão envolvidos, mas existem guerras que não atraem a atenção, né? Você tem guerras na África, continuam acontecendo guerras terríveis na África, a gente não toma consciência disso. A guerra da Síria continua ainda, né? A guerra entre palestinos e judeus continua, as pessoas continuam morrendo, atrocidades continuam acontecendo. Me lembrei só dessas aqui, mas existem muitas e muitas, muitas outras, né? Então, é apenas para a gente se alertar que nós nunca deixamos de estar em guerra nos últimos, pelo menos 60 anos, talvez mais, porque teve uma guerra da Coreia, e depois, antes a Segunda Guerra Mundial, a gente sempre esteve em guerra, né? Então, mas essa está muito atual, né? Essa está muito Essa tá na mídia agora, né? Exatamente. Né? Mas ela não produziu uma destruição em termos de... não afetou uma quantidade de pessoas, como, por exemplo, a devastação que está acontecendo na Síria, né? Na Síria. Que é muito... e que ninguém fala, porque, né, não é interessante para o mundo, para a mídia do mundo, né? São só sírios, né? Lá não, são russos, né? Sabe? A Europa, a guerra está na Europa, por isso ela nos afeta, né? A guerra, quando está na Ásia, quando está na África, quando está nos outros lugares, não interessa. Mas a da Europa, sim, né? Essa mobiliza as nações. Enfim, eu estou desabafando a minha indignação. Okay. Eu te agradeço também, porque... pela forma como nós somos guiados por essa coisa e fazemos uma distinção cruel, né? Tipo, essa guerra me interessa, a outra guerra... eu estou acostumado com ela, tudo bem que ela exista, mas essa não pode existir, sabe?
Uhum. Então, o que a gente pode fazer aqui pela guerra, assim, especialmente, é muito pouco. A gente não está vivendo nesse ambiente, né? A gente pode fazer as nossas orações, a gente pode fazer práticas, né? Mas é sempre pensando, tentando discriminar bem o que é essas guerras no mundo e perceber também de onde que vem esses conflitos, né? E perceber na nossa mente a nossa capacidade de sermos produtores de guerras. Existem guerras mais cotidianas, né? Próximas de nós. Então, tá atento para a gente não ficar declarando guerras internas, sabe? O tempo todo, né? Sair e fugir das dualidades, né? Também. O tempo é pouco para poder falar sobre isso. Mas é porque eu estava com saudades, queria só te ouvir também, mais pessoalmente. Muito obrigada, Elana. Uma graça. Então, gente, nós vamos retornar em maio, tá? Para a gente poder fechar os 37 auxiliares da iluminação. A gente vai ver a fase final do caminho dos bodhisattvas, né? E ver o que isso fala para nós sobre o nosso dia a dia. Renata, eu queria só dar tchau para você. Sou eu, Beth. Beth. Falar Muito que eu bom te estou ouvir, muito Beth. ligada na família, né? Estou enxergando gente em você. Mas é saudade também, viu? Um beijão grande. Um beijo bem grande também. Então, em maio a gente retorna, tá bom? Vamos fazer a nossa dedicatória. Em todos os meus nascimentos, possa eu não estar separado do perfeito Lama, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dorje Chan.